a marca pessoal ontem, portanto hoje já estamos atrasados. Quanto mais intencionais nós formos, estaremos a deixar de ser autênticos. Em tempos de mudança, é o comportamento que dita a reputação. As pessoas que estão caladas, muitas vezes essas estão a progredir mais depressa do que aquelas que fazem mais ruído. A gestão da marca pessoal não é uma opção. Em determinadas culturas começou-se a trabalhar para a mediocridade. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Personal Branding Podcast, um espaço criado para falarmos sobre a gestão de marca pessoal. E na edição 2 tenho comigo dois especialistas em gestão de marca pessoal que estão em dois continentes distintos. A Lucélia fala-nos do Brasil, continente americano. O Nelson Emílio fala-nos do continente europeu, ele está em Portugal, em Lisboa. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre gestão de marca pessoal na carreira. Como é que a gestão de marca pessoal pode influenciar na carreira? Pode ajudar? Será que a gestão da marca pessoal contribui positivamente para o sucesso profissional ou não? É sobre isso que nós vamos falar, pensando no contexto lusófono, no contexto global e também no futuro do trabalho. Olá, Lucélia, seja bem-vinda. Olá, Nelson, também seja muito bem-vindo a esta conversa, na verdade, né? Este espaço propõe-se a ser uma conversa sobre personal branding. Olá, Lisete. Olá, Nelson. Prazer estar novamente aqui com vocês. Olá a ambas e olá também a todos aqueles que nos assistem daí, desse lado. Para começarmos essa conversa, vou trazer aqui uma questão que tem aparecido várias vezes, com curiosidade, que é a seguinte: será que eu preciso de gerir a minha marca pessoal se eu estou numa empresa que tem um plano de carreira para mim? Ou não é necessário? Eu posso deixar que a empresa guie o caminho que eu vou seguir na empresa e ficar relaxada ou relaxado, porque afinal de contas trabalho numa multinacional, numa grande empresa. Queria ouvir a vossa opinião sobre isso. Então, vou começar por aqui, deste lado. Eu costumo dizer que a responsabilidade que nós temos em gerir a nossa marca, ela é muito grande. Sejamos empreendedores, sejamos profissionais de carreira, profissionais liberais. Mas eu vejo que dentro das empresas a gente tem um peso maior de gestão da marca, pelos momentos que as empresas vivem, né? A empresa vive momento de crise, aí a empresa vive momento de expansão, e para cada período dessa jornada, eu imagino que a gente deva ter um meio de lidar com a nossa marca, né. Então, ora a gente precisa ter uma comunicação muito mais clara, ora a gente precisa evitar ruídos, ora a gente precisa ser o mediador, aquele que equilibra. Então, tem esses nuances que acontecem, né, e a gente percebe isso muito no dia a dia das empresas. Mas entrando nessa questão de: minha empresa tem um plano de carreira, então eu vou esperar que a minha empresa faça tudo por mim. Eu defendo que a gente não deve jamais, se agarrar nessa crença de que a empresa vai fazer, a gestão da nossa carreira. Nós é que devemos fazer, a carreira é nossa, né, o protagonismo é nosso. Então eu acredito que nós devemos olhar para nossa carreira com um pouquinho mais de egoísmo. Tem um livro que eu gosto muito, do Luciano Santos, que é Seja Egoísta com a Sua Carreira. Ele traz muitos exemplos do porquê nós devemos olhar a nossa marca, nós devemos olhar para a nossa carreira com essa intenção, com essa gestão, estratégica, com esse cuidado, né, não deixar isso nas mãos, da empresa, do RH da empresa. Bom, eu Nelson. tenho uma perspectiva um pouco alinhada com aquilo que a Lucélia acabou de falar, ainda assim ligeiramente diferente. E porquê? Porque eu acho que deve de haver uma colaboração. Uma colaboração entre aquilo que a empresa pretende e aquilo que eu pretendo. Não é? Isto porquê? Porque a organização há de ter alguns objetivos para os seus profissionais, em nível de evolução de carreira.
E isso começa a ser trabalhado com bastante tempo de antecedência, de acordo com as funções que existem disponíveis. Leia-se desde, por exemplo, um operador até ao diretor-geral. Todos eles vão ter um plano de carreira. Agora, se eu não sei o que é que eu ambiciono dentro daquela empresa, eu também não posso partilhar com a área de recursos humanos qual é a minha ambição, por forma que exista este alinhamento entre estas duas perspectivas, que é a minha ambição e o objetivo da organização. E se eu não faço uma gestão daquilo que é a minha carreira através da minha marca pessoal, e a minha marca pessoal não é um CV, ou seja, o CV, o nosso currículo, diz só o que é que nós fizemos a nível de certificações. Nossa marca pessoal vai muito mais além do que isso. Então, se eu não partilhar aquilo que é a minha ambição, se eu não trabalhar para deixar um impacto positivo nas pessoas que estão à minha volta e elas perceberem que valor acrescentado é que eu trago, o que vai acabar por acontecer é que eu vou deixar que a minha carreira fique nas mãos 100% da minha organização. E se existe um problema, algures no tempo, seja ele provocado por uma crise económica ou outra qualquer, provavelmente aquilo que era a minha carreira deixa de estar em curso, ou seja, passa a sofrer alterações das quais eu não controlo. E, portanto, se eu antecipar isso, se eu partilhar aquilo que são os meus objetivos, se eu começar a trabalhar dentro e fora da organização para poder ter um impacto, porque a minha marca pessoal deve ter impacto interno e impacto externo, eu vou conseguir trabalhar naquilo que são os meus objetivos, seja chegar a uma posição de liderança superior àquela que eu tenho hoje, e essas normalmente são muitas vezes trabalhadas a 3 e 5 anos e às vezes a mais, dependendo da função que eu exerço. Isso implica às vezes que eu tenha que fazer um percurso em zigue-zague dentro da organização, trabalhar em outras áreas diferentes para ganhar experiência e visibilidade da forma como a organização trabalha, e isto vai fazendo com que, por um lado, eu esteja a gerir a minha carreira, a trabalhar a minha marca pessoal, alinhado também com os objetivos que a organização tem para as diferentes funções e para mim. E, portanto, para mim é um objetivo de colaboração, um trabalho de colaboração estreito entre recursos humanos e aquilo que é a minha ambição. O que eu mais vejo aqui no nosso contexto, muitas vezes, é que quando falamos de gestão de carreira dentro das organizações, ah, as pessoas tendem a pensar que a gestão da carreira deveria muitas vezes ser delegada à empresa. Até pelo contexto social e cultural, né? Moçambique tem uma cultura de muita aproximação mesmo dentro das empresas. Às vezes brinca-se por aqui e diz-se que as empresas é como se fossem famílias, né? Todos os membros, todos os colaboradores da instituição são família, são membros da mesma família. Só que o facto é que o mercado tem estado cada vez mais competitivo as mudanças acontecem a um ritmo tão acelerado que se nós deixarmos que a nossa carreira esteja na responsabilidade da empresa, qualquer movimento imprevisto que a empresa der, nós vamos sair lesados. Ou porque não desenvolvemos uma competência que nesse novo desvio que a empresa fez, é necessário ter, ou porque deixamos de ser relevantes na nova fase em que a empresa está. Tal como dizia a Lucelle, que as empresas às vezes elas estão a expandir, no outro momento estão em crise, tecem várias situações que obrigam que as empresas tenham de tomar decisões que lhes mantenham firmes no mercado e nem sempre essas decisões serão favoráveis a todos os colaboradores. Vejo de facto como a gestão da carreira como uma questão que precisa de ser olhada pelo indivíduo primeiro e, claro, a instituição para a qual a pessoa colabora pode apoiar na medida do possível, mas não delegar, porque ao delegar perde o protagonismo e perde a oportunidade de decidir para onde e que caminho seguir, o que no futuro pode ser desgastante, porque se a pessoa não fizer escolhas conscientes hoje e houver alguma mudança dentro da instituição, ela depois pode se arrepender e até pode culpar a instituição.
E isso não acontece só para quem está a começar, para quem também está no meio, é um profissional intermédio e até para profissionais, para líderes. Nós já vimos casos de líderes que estavam em grandes empresas, que não geriam tão bem a sua marca pessoal, ficavam muito colados à marca corporativa e quando eles saem dessa grande empresa, a situação muda. Deixam de ser relevantes porque eles não faziam a gestão da sua marca pessoal para o lado externo, de alguma forma o faziam, mas só dentro da instituição. Deixa-me acrescentar uma coisa que tu disseste, Licete, que é a questão da família, e isso às vezes é um problema. Ou seja, muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizer: esta empresa isto é como uma família. Mas uma família não é uma empresa. E quando nós pensamos que estamos a trabalhar numa empresa como se fosse uma família, muitas vezes não trabalhamos a nossa marca pessoal. Porque família está associada a um conjunto de valores que às vezes podem ser os valores que essa organização tem, mas normalmente isso não acontece. Uma família, nós temos lealdade, proximidade, confiança e isso tudo funciona bem numa empresa quando não há problemas. Quando de facto existe uma situação de crise, as empresas não te vão dar um aviso como se fosse uma família, vão-te dar um aviso de acordo com o que está no contrato. E, portanto, quando nós às vezes falamos que somos tratados como uma família, eu entendo porque é que dizemos isso, mas isso faz com que muitos profissionais se sentem confortáveis em estar ali e não estão minimamente preocupados com a marca pessoal, porque acham que a empresa não os vai despedir, estamos no contexto familiar e, portanto, todos se tratam bem. E por isso é importante, quando nós estamos a trabalhar numa organização, seja a que nível hierárquico for, pensar que estamos ali temporariamente, seja quantos anos forem esse temporário, mas é temporariamente. E, portanto, se nós não trabalhamos a nossa marca pessoal, que significa mostrar o valor que temos nos mais diferentes contextos, o que vai acabar por acontecer é que alguém que o faça vai provavelmente ser essa pessoa escolhida para uma nova função e ele depois fica admirado de, e porque é que a minha família empresarial não me escolheu e escolheu outra pessoa? E às vezes não é por uma questão de visibilidade, é uma questão de coerência, de mostrar aquilo que é o valor que eu tenho para a organização do trabalho. Dar uma complementada aqui também, né, essa questão do Uhum. crachá ela é muito forte. A gente tem esse, carrega um sobrenome da empresa, né. É fulano da empresa X e o nosso sobrenome ele começa a ficar para trás. Então eu digo muito isso nos workshops que eu faço nas empresas, comento muito sobre essa questão de nós precisamos ter um equilíbrio entre, o quanto nos enxergamos como funcionários, colaboradores, e o quanto, valoramos o nosso trabalho, o quanto nos enxergamos como marca que contribui para aquela outra marca. Então, é um trabalho, eh, bastante forte, porque muitas pessoas não se atentam a isso, e aí realmente, num momento de crise elas, se perdem, né. Às vezes não tem um plano B, acontece uma demissão, rápida, a pessoa não está preparada, então costumo trabalhar bastante isso também. Ótimo, Lucélia. Agora, a segunda questão que eu coloco para vocês tem a ver com o momento adequado para nós começarmos a gerir a nossa marca pessoal. E associado a isso, ao facto de quem é que de facto beneficia-se mais da gestão da marca pessoal. Será que quem se beneficia mais da gestão da marca pessoal é quem está no nível intermédio, é quem está no nível mais avançado, que é um líder ou não? Qual é a vossa experiência, na verdade, uma experiência de terreno sobre essa questão? Em Bom, que em primeiro lugar, momento e quem se beneficia mais? o momento é ontem. Nós íamos começar a trabalhar a marca pessoal ontem, portanto hoje já estamos atrasados. E por isso, quanto mais cedo, melhor. E quem beneficia, em primeiro lugar, qualquer pessoa vai beneficiar, independentemente da sua função. Nós somos promovidos muitas vezes por questões técnicas, mas na realidade o que as pessoas procuram é um pouco mais do que isso. As pessoas procuram que eu tenha outras competências adicionais
que permitam muitas vezes gerir equipas, não é? E à medida que nós vamos subindo na hierarquia de uma organização, a responsabilidade aumenta, a mais na componente daquilo que eu não gosto de usar, que é soft skills, não gosto de usar essa designação, mas nas componentes comportamentais, as componentes técnicas deixam de ter tanta relevância, porque isso já é um dado adquirido. E, portanto, se eu estou numa função de diretor, é um dado adquirido, tecnicamente eu vou ser bom, ponto. E, portanto, as outras competências, se calhar eu não sou assim tão bom. E hoje em dia começa-se a assistir cada vez mais um foco grande naquilo que são as competências comportamentais, de maneira que as pessoas percebam que quando vão para uma função de liderança e vão subir naquilo que é a sua carreira, portanto, há necessidade de começar a interagir mais com as outras pessoas, necessidade de prestar mais atenção à componente relacional, e é importante que essa marca pessoal que eu tenho seja também visível, para que as pessoas possam perceber que essas competências estão lá e que eu sou capaz de poder progredir na carreira com, para além daquilo que é competência técnica, com as competências comportamentais. E qualquer pessoa numa organização beneficia da marca pessoal. Claro que à medida que também vamos subindo, a nossa marca pessoal vai ter impactos maiores na organização, porque nós representamos sempre duas marcas. A minha, que deve ser a principal, aquela com que eu me devo preocupar mais, porque é com base nesta que os clientes vão comprar, e a segunda, que é a empresa, que vai ser a quem vai implementar e garantir que aquilo que eu acabei de promover vai ser implementado de forma correta. E, portanto, quando estas duas marcas estão alinhadas, nós temos os ingredientes para ter sucesso, quer individual, quer coletivo. Agora, muitas vezes as pessoas não se preocupam com isso. Preocupam-se mais no eu, deixa-me lá ver como é que eu consigo fazer as coisas, do que como é que nós conseguimos de facto trabalhar com este alinhamento, seja o alinhamento de marca pessoal individual, seja de marca corporativa, e às vezes aqui eu entro com o tema do leadership branding, que tem a ver com qual é a minha marca enquanto líder e o impacto que eu vou ter dentro da organização. E, portanto, se eu estou a trabalhar em qualquer empresa, em qualquer função, eu devo começar a preocupar de qual é a percepção que os outros têm de mim, qual é o valor acrescentado que eu lhes dou e qual é o valor acrescentado que eu trago para a organização. Caso contrário, eu vou ter um problema mais tarde ou mais cedo, porque a organização vai olhar para mim e achar que, bom, se calhar podemos substituir esta pessoa por outra mais barata, ou por inteligência artificial também, se for o caso. Interessante, essa percepção aí é muito, muito bom, né. Eu não sei vocês, mas as pessoas me procuram muito, quando elas querem ser promovidas. Eu não estou feliz no meu cargo, eu quero ser promovida, por que que fulano ganha mais que eu? Por que que o fulano tem oportunidade e eu não tenho? O fulano tem voz na agenda e eu não tenho. Normalmente as pessoas procuram um trabalho de marca pessoal quando elas já estão, assim, né, com a água batendo no pescoço, como a gente diz. E aí por isso é importante da gente reforçar isso, né. A marca tu começa ontem, como disse o Nelson, começa ontem, tu começou a trabalhar, tem que ter essa noção de que essa gestão é uma competência, né, não é skill, é a competência por trás das outras competências. Eu acho que isso nos torna, líderes executivos, profissionais muito melhores, quando a gente tem uma gestão intencional, quando a gente organiza o nosso trabalho de forma a dar visibilidade certa, a fazer as conexões corretas, as conexões que interessam, a transitar entre as áreas, ter essa relação. Então é todo um conjunto, não é uma receita de bolo, mas é uma jornada que a gente precisa atentar, porque dentro das empresas o movimento é intenso e as cadeiras mudam o tempo todo, e quem não é visível é quem corre mais risco hoje dentro da organização. Eu sempre digo, a gente precisa ter essa visibilidade, mas com intenção, com estratégia, com um objetivo claro, né, sem passar por cima dos sem pisar nos outros para passar por cima, né, essa coisa toda. Vejo assim. Eu quero pegar, esse ponto que estava a falar agora, sobre intencionalidade e visibilidade, e lhes desafiar a fazerem uma análise nos vossos contextos. Por quê?
porque aqui em Moçambique, muitas vezes, quando falamos sobre gestão de marca pessoal, Moçambique, Angola, as pessoas tendem a dizer que quanto mais intencionais nós formos, estaremos a deixar de ser autênticos. Porque há essa conotação de que a estratégia, em alguns casos, né, de que a estratégia, quando nós criamos a estratégia, nos separa um pouco do nosso lado natural, da nossa realidade. Então é como se nós estivéssemos a criar algo que não é tão real assim, para conseguirmos tirar benefícios, no caso, na carreira. E associado a isso, também pensa-se, em algum momento, que a visibilidade ela é autopromoção, que quem quer ser visível quer se promover. Muitas vezes eu digo que a visibilidade é necessária para todos. Há pessoas que são muito visíveis nas organizações e ninguém lhes vê nas redes sociais. Estar visível é participar dentro de uma reunião, é se fazer presente através do trabalho que faz, é entregar o que precisa entregar. Então, queria ouvir qual é a vossa opinião sobre isso. Começa, Nelson. Ok. A minha opinião sobre isso. Em primeiro lugar, eu trabalho com várias culturas e, de facto, existem diferenças significativas nas diferentes culturas, seja América Latina, Médio Oriente, Ásia, Europa, há diferenças. E tocaste aí em alguns pontos importantes. Uma delas, intencionalidade, a visibilidade, a estratégia. Muitas vezes são palavras que às vezes são conotadas, dependendo da cultura, são conotadas como algo negativo. E na realidade elas não são, porque as pessoas já fazem isso. Hoje nós já fazemos algo com intenção. E intenção significa que eu sei qual é o impacto que eu vou ter quando fizer alguma coisa. Também vou ter visibilidade, porque às vezes eu vou fazer alguma coisa porque eu quero que as pessoas saibam que eu fiz, não é? E também vou ter estratégia, porque senão eu fazia as coisas de impulso. E estratégia significa que eu defini o que é que eu pretendo fazer com intenção e de forma visível, não é? Então estes três conceitos, e aqui de uma forma simplificada, são coisas que nós já fazemos. O que é que acontece? Acontece que as pessoas sempre, em determinadas culturas, foram às vezes educadas a não te destaques, não comeces a levantar o braço na escola para responderes as perguntas, porque senão os outros vão dizer, olha, afinal este é mais inteligente do que nós. Então em determinadas culturas começou-se a trabalhar para a mediocridade. E mediocridade significa trabalhar para sermos medianos, estarmos ali na média. E qualquer pessoa que se destaque acabava por ser às vezes penalizada, a não ser que tivesse autoconfiança suficiente para dizer eu não quero saber do que é que os outros dizem, porque eu sei que aquilo que eu estou a fazer está correto, não estou a prejudicar ninguém. Noutras culturas já é o contrário, é quem fala mais alto acaba por ser quem acaba por ficar visível. E hoje nós vimos muito isso nas redes sociais. As redes sociais são muito à base da visibilidade. Mas invisibilidade não te garante que tu tenhas uma função dentro da organização. Às vezes a visibilidade é demasiado ruído que não mostra que tu és credível. E porquê? Porque não é por tu dizeres mais, por tu fazeres mais, quando eu digo tu, não somos nós, nem se calhar alguém que está desse lado, mas algumas das pessoas que nos estão a ouvir provavelmente reconhecem colegas ou até elas próprias que te fazem isto. E não é por eu dizer mais ou por fazer mais que isso me vai tornar mais credível. O que me vai tornar credível é, de facto, aquilo que eu digo, a forma como eu digo e a quem eu o digo. Porque se eu não estou a transmitir uma mensagem clara, e a clareza aqui é crítica na marca pessoal, uma mensagem clara, uma mensagem que ressoa do outro lado, uma mensagem que as pessoas conseguem dizer, olha, eu já fiz isto de facto e funcionou, ou fiz e não funcionou, então por mais visibilidade que eu tenha, por mais redes sociais que eu utilize, isso não me vai trazer, seja um emprego ou seja clientes. E portanto, quando nós estamos a falar de cultura, e aqui a cultura portuguesa, eu digo que às vezes está ali no meio, não é? Está no meio entre a América Latina e a Ásia, e portanto nós acabamos às vezes por
por mostrar mais aquilo que nós fazemos, outras vezes estar ali a ser mais low profile e não estar a fazer grande alarido, como nós dizemos aqui em Portugal, daquilo que fazemos. Portanto, nós às vezes estamos aí nesse ponto. Agora, eu posso dizer, com base em experiência própria, em todas as culturas, todas, sem exceção, que há não só um conjunto de profissionais gigantesco que a maioria das pessoas não vê e que são extremamente bem-sucedidos. E não precisam de redes sociais. O que elas precisam de ter é aquilo que tu falaste há pouco importante: visibilidade nos sítios certos. Visibilidade às vezes num evento, visibilidade numa reunião, visibilidade num fórum de discussão. E quando nós temos a visibilidade nos sítios certos e mostramos o valor que temos nesses momentos, isso sim faz com que eu consiga mostrar aquilo que é o meu valor e porque é que eu realmente faz sentido me contratar, dentro de, se for para uma empresa, se faz sentido contratar, se for para prestar serviços, ou se faz sentido que eu seja a pessoa para subir na organização. E eu costumo dizer muitas vezes: prestem atenção mais às pessoas que estão caladas do que aquelas que estão a falar, seja numa reunião, seja nas redes sociais, porque muitas vezes essas estão a progredir mais depressa do que aquelas que fazem mais ruído. Muito boa a tua percepção, Nelson. Eu concordo contigo. Eu acho interessante a gente fazer uma reflexão sobre o que que é realmente intencionalidade, o que que é fazer com intenção, né? Se eu não gosto de uma pessoa, eu vou lá e dou um chute na canela dela, né? Tu fez de propósito, foi de propósito. Então, tem uma pessoa, um consultor que gosta muito dessa analogia, né? Quando tu faz uma coisa com a intenção de, né, é propósito, é colocar o propósito naquilo. Então, eu acredito muito que nós temos que fazer as coisas de propósito e eu não acho que isso nos deixa menos autênticos. Eu acredito que a gente consiga sim trabalhar essa questão, mas vai de cultura, né. O Brasil ele é o top 10 do consumo de redes sociais, né. Então, nós temos muito barulho, muito ruído. E eu acho que é interessante, né, a parte que o Nelson comenta de que nós precisamos sim, né, ser, intencionais com quem nos interessa, ser intencionais nos momentos adequados, principalmente dentro das empresas, porque a reputação que a gente deixa, ela é a soma desses movimentos que a gente faz, né. Essa semana ainda eu comentava muito sobre reputação dentro da empresa. Nós precisamos ter essa estratégia, porque no momento em que as pessoas nos enxergam como frágeis, é difícil de reverter. Então, a reputação é algo que a gente precisa mirar sempre para ter resultados mais de sucesso. Lucely, há uma coisa que tu tocaste que tem a ver com o Brasil. Sim, é de facto que o Brasil acaba por estar no top 10, lá em cima, lá só às vezes mais do que isso, no que diz respeito às redes sociais. Só que isso às vezes joga contra os próprios profissionais no Brasil. E eu digo isto porque eu tenho clientes do Brasil que vêm bater à porta exatamente por causa disso. Que eles dizem: não, vocês na Europa transmitem mais credibilidade do que alguns profissionais que estão aqui no Brasil. Claro que, obviamente, depois também seguem modelos americanos e às vezes vamos buscar os modelos americanos. Mas hoje, a um nível sénior nas organizações, essa imagem que às vezes o brasileiro passa acaba por o prejudicar dentro do próprio país. E portanto, eu acho que há aqui tem que haver um equilíbrio. Não ser às vezes tanto, não é? Quanto e agora vou usar e fazer e estou todos os dias e publico e faço o ruído, mas também não ser tão low profile como muitas vezes nós encontramos noutros países, como o caso, por exemplo, no Japão e também algumas situações aqui na Europa. E portanto tem que haver aqui este balanço entre o que é que faz sentido e para quem é que faz sentido. Eu acho que diria mais é o para quem, para depois eu escolher o meio. E hoje, muitas vezes, o que se faz é escolhe-se o meio e está-se à procura do para quem. E acho que isso é o processo errado
porque nós íamos começar para quem é que eu quero falar, quem é que eu quero dirigir, seja dentro da empresa, seja fora, para depois escolher o meio adequado para conseguir lá chegar. E você comentou uma coisa muito importante também, que é a capacidade de escutar. Tem muito barulho, porque as pessoas querem cada vez mais falar, falar, falar. Elas não querem escutar. E e a gente vê isso nas reuniões, sabe? Interrupções, as pessoas querendo sempre dizer a sua vontade. Às vezes às vezes elas pensam igual. Uma falou de um jeito, outra falou de outro, mas a pessoa tinha a necessidade de falar, né, pelo receio talvez de uma outra pessoa se destacar mais que ela. Então eu percebo isso assim, a quantidade, o volume, de influenciadores no Brasil ensinando como ter mais seguidor, como performar melhor, como enganar o algoritmo, é incrível, é incrível. Então isso realmente preocupa. Low profile não significa no profile. Penso que é isso que é necessário levar em conta, não é? E acredito que um dos grandes desafios em relação à intencionalidade, estratégia, visibilidade, é o facto de que essas palavras, esses termos foram muito usados nos últimos tempos e por grupos bem distintos, né? Como dissemos na primeira sessão, que há dois grupos de profissionais de personal branding. Há os grupos de profissionais que trabalham de forma muito séria, mas há outros que vêm e falam de personal branding, mas estão a falar de marketing digital ou de outras temáticas que não são necessariamente a gestão da marca pessoal. Então, como foram muito usadas e as pessoas começam a pensar que não, isso é um pouco para lá, não é para mim. Ah, e quando nós vemos, na verdade, no dia a dia nas empresas, como vocês muito bem disseram, as pessoas usam estratégias todos os dias, até para sair de casa e ir para o trabalho, há muito problema de tráfego. Uma das estratégias que as pessoas encontraram para lidar com isso, problema de tráfego de estacionamento. E uma das estratégias que as pessoas usam é chegar ao trabalho um pouco mais cedo do que o habitual ou do que o necessário, né? Se a pessoa deve entrar no trabalho às 7h30, chega às 7 da manhã e estaciona o seu carro ali fora, assim garante que tem o estacionamento para todo o dia. Isso é uma estratégia. E isso é agir com intencionalidade. Então, no fundo, estratégias no seu dia a dia, agem de forma intencional. Só que quando nós levamos intencionalidade, estratégia para a carreira, aí mudam como acham que não. Se calhar não nos levam. Então, seguimos aqui. Qual é que acreditam que seja o maior desafio para as empresas hoje, as empresas que decidem investirem nos seus colaboradores? Pensando em gestão de marca pessoal. É comum aqui nós vermos empresas que querem ou que investem na gestão da marca pessoal, mas ficam no dilema. Será que ao investir na marca pessoal desse colaborador, ele não vai crescer muito, ganhar asas e sair? Ou ao investir na gestão da marca pessoal desse colaborador, não vamos deixar ele mais apetecível para o mercado, o concorrente vem cá buscar. Qual é a vossa opinião sobre isso? Porque algumas instituições receiam a gestão da marca pessoal dos seus colaboradores por causa disso. Posso começar eu. Se elas receiam por causa disso, então não estão, a profissional não está lá a fazer nada. É melhor ele ir embora. E porquê que elas receiam? Porque na realidade elas percebem, muitas vezes, que se calhar não estão a dar as condições necessárias para que aquelas pessoas fiquem lá. E portanto, se num processo de marca pessoal a pessoa começa a perceber, epá, afinal, se calhar eu não estou aqui no sítio correto, deixa-me ir embora, eu, se fosse a empresa, deixava. Porquê? Porque o custo de ter aquela pessoa insatisfeita dentro da empresa vai ser superior, ou vai ter um impacto superior a aquela pessoa sair e contratar outra. E, portanto, se de facto eu estou realmente preocupado com os meus colaboradores na empresa onde eu trabalho, eu devo-lhes dar condições necessárias para que eles possam crescer.
um processo de marca pessoal deve ser um processo que, deve trabalhar o indivíduo, mas o alinhamento com a organização, o alinhamento com os valores da organização. E, portanto, se for um processo de marca pessoal, como muitos que às vezes existem no mercado, focados só naquele indivíduo e não num contexto corporativo, e porquê é que eu digo isto? Porque há muitos profissionais que não têm esse contexto e, portanto, eles não fazem a mínima ideia como é que uma organização funciona, seja ela pequena, média ou grande. Se calhar pequena conseguem saber, mas média e grande não têm uma noção. Então, ao não terem, ao trabalhar com um indivíduo, claro que o que vai acontecer é que aquela pessoa começa a perceber: espera aí, se calhar eu não estou no sítio certo, se calhar eu consigo ganhar mais, se calhar o meu valor é maior. No entanto, se isto for começado por uma organização que realmente valoriza os seus colaboradores, isto vai estar incluído naquilo que é um plano de carreira, vai estar incluído num plano de desenvolvimento. E nesse plano de desenvolvimento há mais para além daquilo que é o processo de personal branding. O processo de personal branding é o início, que se vai servir para que aquela pessoa se conheça melhor, para ter mais clareza, vai ter uma componente que está relacionada com a avaliação de 360 a diferentes níveis com base nos colaboradores que tem, por forma que durante esse processo de personal branding exista depois um plano de desenvolvimento de carreira alinhado com as ambições daquela pessoa e com os objetivos da organização. E, portanto, se isso acontecer, dificilmente aquela pessoa vai sair da empresa. Agora, se for, eu ouvi falar sobre personal branding, deixa-me lá dar isto aqui às pessoas porque é o que está na moda, podem ter a certeza que alguns deles, se calhar, se vão embora. Porquê? Porque não existe uma valorização real da organização, uma aposta real nessas pessoas. Porque vocês que estão desse lado, não é? Quem está do lado de lá, não é nós os três, tem que pensar que quem faz negócio são os colaboradores. E, portanto, se eu tenho pessoas que realmente trazem negócio para a organização, que resolvem problemas, eu tenho que as valorizar. E para que as valorize, portanto, o processo de personal branding é meio caminho andado para lá chegar com um processo de desenvolvimento de competências adicional em cima desse processo de personal branding. E essa é aquilo que é a minha opinião sobre o tema. Até porque, na verdade, a reputação que a organização tem acaba por ser a soma da reputação dos colaboradores que têm e da performance dos seus serviços e produtos. Porque a organização tem uma promessa, mas quem entrega a promessa são os colaboradores. Então, se eles Sim. conhecem, aí, eles próprios têm clareza, estão motivados e eles conhecem o serviço, com muito mais facilidade, eles estarão melhor capacitados para oferecerem um serviço de excelência para o cliente, e isso vai contribuir positivamente para a organização e claro, isso acaba por contribuir para o crescimento da organização. Não é só uma questão de reputação positiva, mas também é crescimento até econômico da instituição. Então, investir nos colaboradores e trazer essa clareza e alinhamento é uma vantagem competitiva para a organização que percebe que o mercado hoje é bastante competitivo. Enquanto o Nelson falava sobre isso, falava sobre valorização e plano de desenvolvimento de carreira, comecei a pensar comecei a pensar no que eu estou a ver no mercado agora. Atualmente, algumas empresas já notaram, que as pessoas, os colaboradores, tendem a ter mais poder, ou quando eles aparecem, tendem a ter maior impacto do que as organizações e começam a colocar os seus colaboradores, não necessariamente como embaixadores da marca, mas a colocá-los na linha da frente. Esse é um movimento que está a acontecer também em Portugal, no Brasil eu sei que está a acontecer. Sim, isso acontece em Sim. vários, aliás, em vários territórios, nos quais eu trabalho, e às vezes é um erro. E é um erro dependendo da cultura da organização, porque se nós vamos buscar um conjunto de pessoas-chave para conseguir mostrar que a organização é uma excelente empresa para trabalhar
é uma das best place to work, ou que eu agora quero estar presente nas redes sociais e vou buscar estas pessoas que acabam por ter mais visibilidade. Se isso não for feito, suportado por de facto um desenvolvimento e uma aposta no resto das pessoas que lá estão, esse plano, essa estratégia vai acabar por morrer. E vai acabar por morrer porquê? Porque se eu sou uma pessoa que tem visibilidade e apareço dando a cara pela organização e tenho 95% do resto da população da organização que fala mal dela, não é por causa de eu estar aliás, até me vai prejudicar a minha própria imagem, a minha própria reputação. Se eu estou a mostrar e ser a cara de uma organização e depois tenho 95% que diz o contrário, portanto há uma coisa não vai bater certo. E por isso, o que deve de acontecer aqui, em primeiro lugar, é uma aposta das empresas no desenvolvimento das pessoas aos vários níveis. Se eu de facto tenho um conjunto de líderes que acabam por ter mais exposição do que os restantes, então essas pessoas devem claramente estar a trabalhar num plano de personal branding, por forma, ter mais clareza, 2, alinhar com a organização e, se fizer sentido, ou todos ou alguns deles, então passarem a estar num plano de embaixadores de marca. Mas tendo em conta que para isso eu também tenho que ter a preocupação de valorizar os outros que não aparecem. Porque senão o que vai acabar por acontecer é que quem não aparece chega às redes sociais e vai minar o trabalho que está a ser feito. E hoje vê-se muito. Porquê? Porque é que se vê muito? Porque as empresas acham que vamos escolher aqui 3 ou 4 colaboradores, vamos para as redes sociais, vamos dizer para eles começarem a publicar, vamos usar o LinkedIn e até vamos partilhar aqui umas publicações para eles depois partilharem nas suas redes e eles vão dizer: "Então, mas eu agora tenho mais trabalho do que aquilo que eu tinha antes, então mas estou a utilizar-me a mim para dar visibilidade à empresa, quando na realidade não tratam bem dos colaboradores". Isso é uma estratégia e às vezes visão a curto prazo ou médio prazo. Concordo. E enquanto eu escutava vocês, eu estava fazendo as minhas anotações aqui. Tem 2 vieses que eu vejo aqui. Um viés é o desejo do GPTW, né, da empresa ser a melhor para se trabalhar e investir em pesquisa, investir em planos para o próximo ano ainda melhorar e melhorar e continuar com esse selo. E vejo por outro lado, né, as outras frentes entrando aí com NR1, questão de felicidade no trabalho, nível de satisfação versus burnout, e toda uma outra preocupação que também tem que estar nessa conversa de marca empregadora. E não só, né, a marca empregadora para trabalhar o embaixador da marca, para dar visibilidade e tudo mais. A gente tem um dado, né, que quando o colaborador, ele realmente é um embaixador, aquilo que ele, publica, verbaliza, né, mostra na sua vida pessoal, gera 8 vezes mais engajamento do que a publicidade da empresa. Então muitas empresas, né, começaram seus programas de embaixadores. Realmente é delicado quando você vê assim: "Ah, escolhi um, 2, 3 para serem os embaixadores e os demais não". Então, eu vejo hoje, né, que realmente é um desafio das empresas trabalhar essa gestão da marca, dos colaboradores de forma profissional. Sem modismo, sem seguir trend, mas, realmente compreendendo a totalidade, contemplando todos os colaboradores nesse processo, sem fazer distinção, sem escolher quem é: "Ah, eu vou usar aquele lá porque ele fala melhor em público, porque ele já faz vídeo na internet", e sim ter uma intencionalidade da comunicação dos colaboradores. Eu acho que isso vale, né. Eu vejo também, assim, até nas instituições que eu tenho trabalhado, tem bastante procura por processos de gestão para alta performance, trabalho com lideranças, que normalmente elas não vêm com um pedido de trabalho de personal branding, mas pede esse trabalho. Então eu vejo ainda profissionais atuando, trazendo coaching, trazendo gestão de líderes, formação de lideranças,
E eu acho que demanda muito um trabalho profissional de marca pessoal. Acho que tem esse mercado. Luciela, tu tocaste num ponto importantíssimo que tem a ver com a vertente da felicidade e eu quero colocar a felicidade num patamar dentro de uma coisa maior chamada bem-estar, onde inclui essa componente do burnout. Eu tenho vários clientes que a sua preocupação desde há cerca de 2 anos é trabalhar as lideranças e na formação que faz liderança incluir sempre uma componente que está relacionada com o bem-estar. Por 2 motivos, um para os líderes, 2 para as equipas que esses líderes acabam por liderar. E isso faz toda a diferença quando as pessoas estão a trabalhar a marca pessoal delas. E portanto, acho que por aí é que as pessoas deveriam começar, para depois então ter um programa de embaixadores de marca, porque as pessoas aí já são capazes e já estão do lado da organização para poder defendê-la e para poderem ser verdadeiros embaixadores. Muitos até lá acabam por se calhar ser os inimigos da marca e não os embaixadores da marca. Perfeito. Vocês vocês acreditam que o nosso tempo já foi? Chegamos ao fim do nosso podcast. Últimas palavras sobre gestão de marca pessoal para a carreira. Qual é a mensagem final que podemos deixar para quem nos ouve, para quem nos assiste, sobre a relevância da gestão da marca pessoal para a carreira? Eu fiz uma frase aqui para encerrar que vem ao encontro, né, do que a gente trabalhou. Em tempos de estabilidade, os cargos é que compõem a reputação, mas em tempos de mudança, é o comportamento que dita a reputação. Muito bem. Bom, eu posso dizer que aquilo que é o cargo que nós temos pode mudar, portanto, ele muda com frequência. A empresa pode mudar, a nossa responsabilidade pode mudar, mas a nossa reputação, essa não muda. E, portanto, se nós trabalharmos a marca pessoal, independentemente do tempo em que nos encontramos, quando chegar um tempo de incerteza, a nossa reputação vai lá estar para falar sobre nós. O nosso cargo, esse como é temporário, e a empresa também, há de ser diferente de acordo com as diferentes crises pelas quais nós vamos passar. A nossa reputação vai sempre permanecer. A gestão da marca pessoal não é uma opção. A reputação é que ilumina os nossos caminhos e ela chega mais longe e chega antes de nós chegarmos. Por isso, é preciso gerir a marca pessoal com seriedade, estratégia e intencionalidade para que lhe leve mais longe dentro dos meandros corporativos. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau, até lá. Nancy, paras tu?